Olá, eu me chamo Cirilo e foi no ano de 1983 que eu tinha apenas 10 anos de idade e morava numa zona rural em São José dos Campos, no estado de São Paulo, pois nessa zona rural havia poucos habitantes. Morávamos eu, meu pai e minha mãe num pequeno sítio. Meu pai tinha uma vaca aonde ele fazia a venda do leite dessa vaca para alguns moradores que moravam às proximidades do sítio. E além daquela vaca que tínhamos dois cachorros muito bravos e um galo que cantava antes do sol começar a raiar. Pois eu me lembro detalhe por detalhe daquela infância linda que tinha no sítio. E o quarto onde eu dormia ficava para os fundos da casa. Era onde a direção que o sol começava a raiar. E sempre quando o galo cantava, eu me levantava da minha cama e olhava por pequenos buracos da janela, observando o sol raiando através daquelas árvores e aquelas lindas bananeiras que tinha nos fundos da nossa casa. Mas eu não imaginava que aquela tranquilidade toda do sítio logo ia se acabar. Foi quando passou a morar um homem próximo do sítio onde morávamos, pois ele fez uma casa com madeiras velhas. Isso ficava bem para dentro da mata. Esse homem morando há algum tempo dentro da mata, dificilmente a gente avistava ele. Ele pouco aparecia, e quando aparecia caminhando pela rua, não cumprimentava ninguém, pois o homem não dava nem bom dia e nem boa noite para o pessoal que morava naquela zona rural. Ele era uma pessoa de expressão fechada, uma pessoa muito estranha. E ao se passar do tempo, as coisas começaram a ficar estranhas naquela zona rural. Que todo o pessoal que morava na zona rural, assim como a gente, numa madrugada comecemos a escutar um som. E era um som de um uivo. E os cachorros daquela zona rural todos estavam agitados, pois ninguém sabia o que estava dentro da mata, uivando como se fosse um lobo. E era algo que nunca tinha acontecido naquela zona rural. E foi um dia que eu recordo até hoje. Como de costume, ao galo cantar, fui me levantar da minha cama e observar pela janela aquele sol raiando sob as árvores e as bananeiras que ficavam aos fundos da minha casa. Foi quando avistei alguém que estava saindo de dentro da mata, de atrás das bananeiras. Fiquei a observar, e quando eu pude enxergar melhor, era aquele homem que estava morando dentro da mata. Mas não entendi por que motivo ele estava naquela direção onde o sol raiava. Porque ele estava nos fundos da nossa casa. O homem parou e ficou olhando em direção onde eu estava. Era como ele soubesse que eu estava ali na janela, observando por aquele pequeno buraco. Rapidamente eu me afastei e deitei na minha cama. Mas eu não comentei nada com meu pai e com a minha mãe. E naquela manhã eu e meu pai fomos levar a vaca, como de costume, para o campo, para ficar pastando. E no final da tarde a gente retornou de volta ao campo, para buscar a vaca de volta para o sítio. E para nossa surpresa, aquele homem estava lá, observando a nossa vaca. E quando ele viu que eu e meu pai estávamos se aproximando, o homem rapidamente se afastou e foi em direção aonde ele morava, se aprofundando para dentro da mata. Meu pai naquele momento ficou muito nervoso, mas ele soube se controlar. Então pegamos a vaca e voltemos para o sítio.
E chegando ao sítio, eu e meu pai com aquela vaca, meu pai falou que eu não comentasse nada para minha mãe. E logo chegou a noite. Depois de algumas horas, me recolhi para o quarto e fui me deitar. E ao ter se passado muitas horas naquela noite, chegou a madrugada. E naquela madrugada, os nossos cachorros do sítio estavam latindo, pois latiam como se estivessem desesperados. E eles estavam latindo bem nos fundos da nossa casa, onde ficava o meu quarto com a janela em direção aos fundos. Eu estava muito curioso. Fui até a janela e comecei a observar pelo aquele pequeno buraco. E logo avistei alguém que estava atrás das bananeiras entre a mata. E era aquele homem. Ele estava ali só observando em direção à janela do meu quarto. E naquela noite havia uma grande lua que iluminava aquele homem sob as folhas da bananeira e aquelas árvores da mata. E foi quando aquele homem saiu de trás das bananeiras e veio em direção da janela do meu quarto. Ele ficou numa distância só observando. E logo os cachorros cercaram ele e começaram a latir. E o homem se abaixou e os cachorros estavam ao redor dele, latindo sem parar. Quando o homem levantou a cabeça, os seus olhos estavam com uma cor diferente, que seria uma cor amarela. Naquele momento, os cachorros latindo ao redor dele. Rapidamente, ele saiu correndo, meio encurvado, como se estivesse sentindo muita dor sobre o seu corpo inteiro. Foi em direção ao curral onde estava a nossa vaca. Os cachorros continuavam a latir desesperados. E a vaca, dentro do curral, começou a gritar. Foi quando meu pai abriu a porta da casa e saiu para a rua com a espingarda. Meu pai tentava se aproximar do curral, mas de uma forma ou outra os cachorros não deixavam que meu pai se aproximasse. Era como os cachorros estivessem protegendo meu pai. E naquele momento algo muito rápido saiu de dentro do curral. E aquilo estava carregando alguma coisa arrastando sobre o chão. Quando meu pai conseguiu enxergar bem, era um cão de pelagem negra, que caminhava em pé como um homem, mas caminhava encurvado. Meu pai começou a disparar com a espingarda e aquilo começou a esquivar muito rápido. Caminhando meio curvado, arrastando algo, ele pulou a porteira do sítio de uma maneira incrível. E aquilo, muito rápido, entrou para dentro da mata. E meu pai, como sempre, foi um homem muito valente. A intenção do meu pai é de ir atrás daquilo, mas a minha mãe não deixava. E naquela madrugada, meu pai não dormiu a noite inteira. Após o sol raiar, meu pai foi até o curral. Estavam ali os pedaços da nossa vaca, pois aquilo tinha devorado a metade da nossa vaca. E vendo meu pai com aquela tristeza toda, eu estava sem jeito. Mas eu falei para o meu pai que naquela madrugada, que estava no fundo da nossa casa, mas eu não falei que o homem estava com a cor dos olhos diferente. E meu pai, ao ter me escutado, ele não falou nada. Simplesmente ele foi até alguns homens que moravam às proximidades do nosso sítio e foram até a casa desse homem que morava dentro da mata. Chegando lá, eles arrombaram a porta daquela velha casa. Mas o homem não estava lá, mas sim os restos mortais da nossa vaca. E após ter acontecido essa terrível situação, nunca mais vimos aquele homem às proximidades do sítio. Mas eu sei muito bem o que eu vi naquela madrugada, pois eu não contei para o meu pai que o homem estava com a cor dos olhos diferente. Mas meu pai viu que saiu de dentro do curral não era um ser humano, sim algo que tinha traças de um cão, mas de um cão de pelagem negra, pois aquele homem se transformava em algo que eu não sei definir bem o que era. Talvez seja como os filmes e livros falam, talvez seja um lobisomem. E esse foi o meu relato, o relato de Cirilo, que se chama
o cão negro. Obrigado.